Bom, agora a gente vai ver então a administração de medicamentos por via sublingual. Lembrando que ainda a gente está falando da administração de medicamentos por via enteral, tá? Todos esses são por via enteral. O medicamento de via sublingual, normalmente, pessoal, só é comprimido, tá? Não existe outro tipo de medicamento que é colocado em via sublingual. O que acontece na administração do medicamento por via sublingual é que espera-se que ele tenha uma absorção mais rápida do que um comprimido por via gástrica. Por quê? O comprimido para chegar lá no estômago e ser diluído, ele demora muito. E aqui na mucosa sublingual, alguns tipos de medicamento, eles já têm uma pequena absorção porque há uma vascularização bastante grande, tá? Embora o que acontece também é o derretimento na mucosa, e aí o paciente acaba deglutindo o medicamento, né, já diluído, e aí a absorção dele lá no estômago vai ser maior, tá? Então, existe sim uma pequena absorção do medicamento aqui, já por via mucosa, mas é muito pouca, tá? E aí, normalmente, o medicamento ele é derretido, por isso que tem que ser comprimido. E aí, uma vez derretido, ele já chega em forma líquida no estômago e a absorção dele é mais rápida. Mas eu vou pedir para vocês seguirem as orientações do professor de farmacologia, porque ele vai passar esses detalhes sobre os medicamentos e as vias de absorção lá na aula de farmacologia, tá? Aqui a gente vai se apegar mais aos cuidados de enfermagem mesmo. Então vamos lá. Como o outro não muda, higienizo as mãos e faço os 9 certo. Vou pedir para vocês olharem de novo lá no livro. Eu não vou fazer os 9 certo com vocês aqui, mas eu cobro. Por quê? Porque isso já está descrito lá no livro, então é só vocês darem uma olhadinha lá. Deixar isso como dever para vocês. Identifico o medicamento, de novo, coloco ele dentro do copinho com o invólucro já identificado. Vou orientar o paciente, né? Calço a minha luva, por quê? Porque aqui eu vou ter contato com o medicamento, tá? Oriento o paciente, preparo o medicamento na frente do paciente, ou seja, retiro ele do invólucro na frente do paciente. Mais uma vez, eu preciso deixar o paciente confortável e sempre com a cabeceira elevada. Por quê? Porque se eu deixo esse paciente em decúbito dorsal horizontal total, a hora que ele coloca debaixo da língua, mexe com o comprimido de alguma forma, ele pode tentar deglutir esse comprimido e ele pode broncoaspirar se estiver na posição DDH total. Então, aqui mais uma vez é importante que o paciente esteja em Fowler, tá? E aí, ó, eu oriento que o paciente levante a língua, coloco o medicamento debaixo da língua dele, como está sendo mostrado aqui, ó, nesta foto, e peço para que ele não faça a ingestão do comprimido, ele vai aguardar este comprimido ser completamente dissolvido, tá? Por isso, eu não ofereço líquido para ele deglutir. Não é necessário, aliás, não é recomendado, porque senão eu desfaço a via sublingual e aí, se eu der água e ele engolir o comprimido, esse medicamento vai ser feito por via oral e não sublingual, certo? Então, sublingual o que é, gente? Debaixo da língua. O medicamento precisa ficar lá até que derreta completamente, e aí uma parte vai ser absorvida na mucosa, a outra parte o próprio paciente vai deglutindo conforme vai derretendo, né? Esse medicamento ele vai derretendo ali nessa mucosa que é muito quente, muito vascularizada. Eu vou me certificar de que o paciente não vai deglutir, então eu preciso explicar muito bem isso a ele. Deixo ele confortável, sempre em decúbito Fowler. Desprezo todo o material, deixo o meu setor em ordem, higienizo minhas mãos, checo a prescrição médica e retorno ao quarto depois de um tempo para observar as alterações orgânicas que o paciente pode ter. Ou seja, não é simplesmente fazer o medicamento e esquecer que fiz. Eu preciso voltar e ver se está tudo bem com o medicamento, ou muito bem com o paciente depois da administração do medicamento. Bom, a próxima via de medicação. Contraindicações. Olha lá. Quando que eu não devo fazer medicação sublingual para o paciente? Se ele estiver inconsciente. Por quê? Porque se ele estiver inconsciente, eu não posso garantir que esse medicamento vá ficar em via sublingual.
e aí o paciente pode broncoaspirar este comprimido. Em uma condição, então, em que o paciente estiver inconsciente, eu não posso administrar nem medicamentos por via oral, nem colocar este medicamento por via sublingual. Essa, eu nem falei para vocês no começo do vídeo, mas aí eu já falo agora. Toda vez que a gente for se referir à via sublingual, a gente coloca o SL, essa é a sigla, tá? Assim como a da via oral, que a gente viu na aula anterior, é VO, via oral. Aqui é via, né? Escreve via e aí a gente coloca sublingual, então é SL, muito bem? Bom, observações gerais. A gente não deixa o medicamento no quarto do paciente, tá? De nenhuma forma. Toda vez que a gente for fazer um medicamento no paciente, a gente tem que trazer do posto de enfermagem, administrar e retirar o que sobra. A gente não deixa medicamento no quarto. A gente verifica se o paciente não deglutiu. Por quê? Porque no caso de via sublingual não pode. Se necessário, a gente oferece um pouco de água para o paciente enxaguar a boca depois que esse medicamento derreteu. Por quê? Porque às vezes deixa assim um residual de gosto amargo na boca. E a gente observa os efeitos colaterais mais de perto, porque como está na mucosa, ela vai ser absorvida um pouco mais rápido que a via oral. Então, se ela vai ser absorvida mais rápido que a via oral, provavelmente os efeitos, tanto positivos quanto negativos, podem acontecer mais rápido também, tá? Bom, agora a gente vai ver a via de administração por sonda. Continua sendo via enteral, só que agora a gente vai ver por sonda nasoenteral, sonda nasogástrica e gastrostomia. Então, observem aí no vídeo, ó. Essa sonda a gente já viu. Sonda nasoenteral, ou seja, aquela que vai do nariz até o intestino do paciente. Sonda nasogástrica é aquela que vai do nariz, né, até o estômago do paciente, que normalmente serve para drenagem, mas a gente vai fazer aqui também como se o paciente estivesse utilizando para alimentação. E a sonda de gastrostomia é aquela sonda que fica no abdômen do paciente, aquele orifício artificial que fica no abdômen do paciente, porque o paciente não consegue mais deglutir. Então, ele tem algum problema na deglutição e ele tem que se alimentar e tomar medicamentos aqui por via sonda, certo? Quais os medicamentos que podem ser feitos por via sondas ou gastrostomia? Todos esses, ó, comprimidos, cápsulas, drágeas, soluções, suspensões ou medicamentos em pó. Com um pequeno detalhe, se eu tiver medicamentos sólidos, tipo comprimidos, tipo algumas drágeas, tipo algumas só comprimidos e drágeas, é necessário que eu faça que esse medicamento vire um pó. Então, existe um pilão, como vocês estão vendo aqui, ó, que é um macerador de medicamento. Então, tanto a drágea quanto o comprimido, é possível que eu macere e ela vire um pó, para que este pó seja diluído, e aí sim eu consiga fazer ele aqui, ó, como vocês estão vendo, eu mostrando na seta, diluído através de uma seringa na sonda, ou enteral, ou gástrica, ou na gastrostomia. Então, toda administração de medicamento por sonda precisa ser na forma líquida. Se porventura o medicamento não estiver na forma líquida, ele precisa ser macerado, como vocês estão vendo aqui, para que possa ser diluído, e aí sim, uma vez diluído, eu consigo administrar. E se ele estiver na forma de uma cápsula, aquelas cápsulas em pó, essa daqui que eu estou apontando, ó, eu preciso abrir esta cápsula e retirar o pó de dentro. Se for drágea gelatinosa ou cápsula gelatinosa ou semilíquida, aí normalmente a gente pede para o médico trocar o tipo de medicamento, porque realmente não é possível ser feito, é mais difícil que seja feito. Agora, se for assim, uma cápsula em pó dá para ser feito sim. Cápsula em pó, basta eu abrir a cápsula, retiro o pó de dentro e diluo este pó. Uma observação que vocês provavelmente verão lá na aula de farmaco, mas eu já reforço aqui quando a gente altera a forma do medicamento, provavelmente a gente também terá uma alteração na sua absorção e no aproveitamento das suas indicações. Então, toda vez que vocês macerarem um medicamento
ou retirarem o pó de uma cápsula, eu preciso que vocês tenham em mente que as reações daquele medicamento também podem ser alteradas. Por quê? Porque o medicamento ele foi feito na forma que foi feito justamente para não sofrer os danos do estômago, por exemplo, né? Então, as drágeas, elas são mais duras, por quê? Porque o medicamento que está dentro da drágea não pode sofrer com o ácido clorídrico do nosso estômago, então por isso que ela é mais reforçada, para que consiga passar de uma forma mais eficiente pelo estômago. E assim por diante, tá? Então, quando a gente altera a forma do medicamento, é importante que a gente tenha consciência que a gente estará alterando também as suas reações, tá? Tanto positivas quanto negativas, tá? Então, primeira coisa, verifica a disponibilidade e compatibilidade da forma farmacêutica líquida. Por quê? Porque se for possível trocar um comprimido por um medicamento que já está em uma solução ou uma suspensão, é muito melhor para o paciente. Porque se o medicamento já foi feito nessa forma, significa que ele terá uma melhor eficácia do que um medicamento que eu estou alterando a forma. Se isso não for possível, a gente dá continuidade ao tratamento, tá? A gente realiza a avaliação da prescrição dos medicamentos, porque se eles forem administrados por via enteral, pode ser que haja alguma compatibilidade ou incompatibilidade, ou alguma interação que vocês vão aprender lá em farmacologia, alguma interação medicamentosa, quando eu faço todos por via gastro-sonda, né? Por via gastrointestinal. Então, eu preciso saber quais medicamentos esse paciente tem e vocês nunca, gravem isso, nunca vão administrar todos os medicamentos diluídos na mesma seringa, tá? Não, vocês vão diluir o medicamento aqui, então macerei, esse é o nome, macerei o primeiro comprimido. Vamos supor que o paciente tem 4 comprimidos para tomar, são 4 comprimidos de medicamentos diferentes. Eu vou macerar o primeiro, diluo, aspiro na seringa, administro. E vou fazer isso com todos os outros. Eu não vou nunca macerar e diluir medicamentos diferentes, todos na mesma seringa, tá? A gente vai verificar na dispensação se o medicamento prescrito é compatível, então, porque às vezes eu não posso administrar esse medicamento junto com a alimentação, por exemplo, e isso precisa ser visto, tá? Verifico o medicamento, se o medicamento pode ser triturado, como eu disse para vocês. Então, se o medicamento não puder ser triturado, porque ele vai perder a eficiência dele, a eficácia dele, é importante que a gente discuta com o enfermeiro, para que o enfermeiro converse com o médico ou com o farmacêutico se existe outro medicamento na forma líquida já. A gente faz a identificação dos medicamentos triturados, porque eles serão triturados. Aí eu vou diluir ele aqui dentro mesmo com água filtrada e vou aspirar ele numa seringa. Então, esta seringa tem que ser identificada, tá? Higienizo as mãos antes e após o preparo do medicamento, bem como após a manipulação dos materiais, tá? Vou diluir o medicamento com água, para que ele possa ser administrado por via sonda. E aí, trituro o medicamento, olha lá. Depois que eu triturei, ele vai virar um pozinho e este pozinho vai ser homogeneizado dentro da água, tá? No caso de múltiplos medicamentos, como eu disse, ó, triturá-los e solubilizá-los, ou seja, diluir em água separadamente. Então, eu nunca vou macerar todos os comprimidos juntos, a não ser que sejam vários comprimidos do mesmo remédio. Por exemplo, o paciente precisa tomar um medicamento para pressão e ele precisa de 50 miligramas deste medicamento. Porém, o medicamento que eu tenho disponível tem comprimidos de 25 miligramas. Então, deste medicamento de 25 miligramas, eu preciso de 2 unidades para que seja feito para o paciente. Se eu preciso de 2 unidades do mesmo remédio, a hora que eu macero aqui, eu vou poder macerar 2 comprimidos ao mesmo tempo. Por quê? Porque são 2 comprimidos iguais. Agora, o que não dá é eu macerar o comprimido para proteção gástrica junto com um comprimido para hipertensão arterial. Isso não pode ser feito, tá?
2 ou mais medicamentos prescritos para o mesmo horário devem ser separados, então aqui eu coloquei mais um reforço, e normalmente a gente lava a sonda com 5 ou 15 ml entre as administrações. O que é isso? Eu vou fazer aqui, vamos supor que aqui esteja o medicamento, eu administrei na sonda. Antes de administrar o próximo medicamento, eu tenho que lavar esta sonda com água, tá? E aí a gente vai também conferir o posicionamento correto dessa sonda. Preciso, no término de tudo, lavar a sonda, lavar novamente, mas se o paciente está com sonda, ele está com dieta. Então, a gente precisa interromper a dieta, pelo menos um tempo antes, né? Antes de administração do medicamento, e lavar a sonda antes da administração desse medicamento. Por quê? Porque nesta sonda vai ter dieta. Então, tanto nesta sonda que é a de gastrostomia, quanto na sonda gástrica aqui, a sonda nasointeral ou nasogástrica, é necessário eu interromper a dieta do paciente, interrompo, lavo a sonda com 15 a 30 ml de água filtrada, e aí vocês aprenderam lá em farmacologia que existe a água destilada, e neste caso não é água destilada, tá? É água filtrada, ou seja, é água da garrafa mesmo, água mineral para esses medicamentos via oral, ou para esses medicamentos enterais, né? Então, eu paro a dieta, lavo a sonda, administro o medicamento e lavo a sonda novamente, tá? Não adicionar medicamentos nas fórmulas, nunca. Então, se o paciente tá lá, fórmula, quando eu digo fórmula enteral, eu tô falando da dieta do paciente. O paciente já tá lá recebendo a dieta. Eu penso, não custa nada eu colocar o remédio dentro da dieta. Jamais, pessoal. Nunca. Por 2 coisas. Lembrar que, vocês lembram que eu falei quando a gente falou de dieta, que dieta enteral é considerada uma fórmula farmacêutica? Então, se ela é uma fórmula farmacêutica, e eu disse que nenhuma fórmula pode ser diluída junto, nenhuma fórmula pode ser diluída junto. Então, se eu colocar um comprimido, mesmo que macerado e diluído, dentro da bolsa, né, de alimentação enteral, eu vou estar alterando completamente aquela fórmula farmacêutica, certo? Caso seja necessário interromper a nutrição enteral, esta deve ser reiniciada assim que possível e pausar a alimentação. Quando eu pauso, eu tenho que registrar que foi pausado para fazer a administração do medicamento. Para tudo, pessoal, porque me lembrei que quando eu dei para vocês a parte de sondas, eu não me lembro de ter falado, reassisti o vídeo, não me lembro de ter falado para vocês do teste. Então agora eu vou ensinar para vocês como é que a gente faz um teste de posicionamento da sonda antes de administrar o medicamento ou até mesmo antes de administrar uma medicação. Então, lembrem-se, a sonda nasointeral, ou a gastrostomia, elas estão posicionadas lá ou no estômago ou no duodeno, que é onde será feito a alimentação do paciente. Então, antes de administrar o medicamento, eu preciso fazer o teste. Como que é feito esse teste? Eu aspiro o líquido que está dentro do estômago. Então, eu interrompo a administração da dieta e eu vou aspirar aquela sonda. Consequentemente, quando eu aspiro a sonda, como vocês estão vendo sendo feito aqui, ó, quando eu aspiro a sonda, dentro desta seringa que eu estou aspirando, obrigatoriamente vai vir dieta. Por que vai vir dieta? Porque é o que está sendo administrado ali até o momento. E é isso, pessoal, que vai garantir que aquela sonda está no local certo, tá? Então, eu preciso aspirar e ver se vem dieta. Se eu aspirar e não vier nada, significa que essa sonda não está no lugar correto. Significa que ela foi deslocada e aí eu não posso administrar o medicamento. Então, eu aspiro o líquido que está dentro do estômago. Vou dobrar a pontinha da sonda, como vocês estão vendo aqui, para retirar a tampinha. E aí sim, ó, retirei essa, porque fica uma tampinha. Vocês vão ver lá na prática que essa sonda tem esta tampinha. E aí, ó, eu posso, então, depois que eu aspirei, eu posso administrar
a medicação sem problema nenhum. Então, eu aspirei, veio conteúdo alimentar, então veio a fórmula de alimentação desse paciente, significa que ela está dentro do local correto, dentro do duodeno ou dentro do estômago. Então, se veio, eu vou fazer esta dobradinha aqui para aí sim poder conectar esta seringa com o medicamento correto. Lembrando que a gente tem que seguir aquela sequência que eu falei. Lavar a sonda antes. Então, aqui, ó, antes de começar a administrar o medicamento, eu preciso colocar uma seringa com água para lavar a sonda e aí só depois disso administrar o medicamento e lavar novamente de novo. Quando eu falo que eu vou lavar a sonda, gente, é literalmente isso, tá? Normalmente uma sonda que vai no estômago do paciente, ela fica introduzida, ela tem um comprimento de pelo menos uns 40, 50 centímetros. No mínimo 30, tá? Mas até 40, 50 centímetros. Se eu não lavar, significa que eu vou deixar nestes 50 centímetros um volume muito grande de remédio ou um volume muito grande de dieta. E não é isso que eu quero. Então, lavando com a água significa que eu estou empurrando tudo o que estiver preso dentro desta extensão da sonda, tá? Eu vou deixar então agora, terminamos aqui por via sondas, tá? E assim vocês vão fazer ou para sonda, vamos relembrar, sonda nasogástrica, sonda nasoenteral e gastrostomia. E eu vou deixar para o próximo vídeo então os cuidados de enfermagem por via retal.